Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, o podcast do Sul 21 em parceria com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E nesta semana nós temos a honra de receber a vereadora Mari Pimentel, que é presidente da CPI da Educação. Mari, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do De Poa. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui trazendo para vocês e também para o público um pouco mais detalhes da CPI da educação. Então vamos combinar assim com a Mari, com o público, como é que vai funcionar o nosso programa. A CPI da educação está começando, já tem algumas sessões, né? Enfim, tem todo um imbróglio que a gente vai comentar no final, mas a gente vai começar nessa primeira parte do programa explicando qual é o objetivo da CPI, o que, que ela investiga, o que, que dá para dizer que são as suspeitas que a CPI está levantando, né? E recuperar também um pouquinho o contexto desse escândalo, né? Que começou com depósitos de materiais didáticos em escolas da prefeitura, escolas de Porto Alegre, né? A gente vai dar uma contextualizada, vamos entrar no que a CPI está investigando, e mais na parte final a gente vai entrar nessa questão de ter duas CPIs, uma quer investigar, outra não quer, enfim, como está essa situação. Então, Mari, eu queria te fazer a primeira pergunta, assim, para te explicar para o nosso ouvinte qual que é o objeto de investigação da CPI da educação. Bom, então vamos lá. O objeto da CPI são 12 itens. Então, agora estava explicando para o ouvinte que eu visito frequentemente as escolas. Desde o início do meu mandato, eu sou política de primeiro mandato, eu aprendi ao longo dessa trajetória a conhecer a educação municipal de Porto Alegre e para conhecer melhor lugar é nas escolas. E visitando as escolas, em novembro do ano passado, eu me deparei com um número muito grande de materiais chegando. E as diretoras, de maneira bem humilde e despretensiosa, me perguntando: "Mária, tu tem alguma orientação? Porque a gente liga para o patrimônio, a gente liga para a Secretaria de Educação, não tem orientação contra esse material". E esse material ocupava salas de aulas inteiras, que eram com materiais. E o que são esses materiais? Então, daí nós começamos a tirar fotos desses materiais e levei para dentro do gabinete para a gente conseguir analisar. E daí nós começamos a chegar com materiais, por exemplo, kit de laboratório, livros com materiais diferentes didáticos. Chegamos com muitos itens de Chromebooks também nas escolas, adaptadores HDMI, telas interativas, mesinhas interativas, jogos, é de tudo. Teve um acúmulo gigante de materiais em todas as escolas sem orientação. Pois é, mas em É. tese são materiais que poderiam ser usados? Então, nós temos desde materiais que poderiam ser utilizados, por exemplo, nós temos impressoras. Essas impressoras é um contrato de comodato. Então, a professora tem a impressora lá, mas ela não pode pegar e ligar na tomada, porque ela tem que conectar com um cabo lógico. Todas as escolas nossas são parcerizadas com a Procempa, então tu precisa que a Procempa faça a ligação. E a Prosempa não ia, a Secretaria de Educação não dava orientação e aquela impressora estava lá. Então ela poderia ser utilizada como outros materiais. O próprio material que foi comprado, que é o Mind Lab, é um kit pedagógico chamado Mind Lab, uma tecnologia. Só que para a utilização desse kit, além de grande parte de treinamento que precisa dar ao corpo técnico, tu precisa colocar isso dentro de uma aula específica na educação, onde existe até uma perspectiva de mudança da grade curricular. E isso nunca chegou. Então chegava o material e as professoras não entendiam, porque o que acontece na educação, até para o público que não sei se acompanha, toda professora no início do ano, no final do ano, ela já manda para o governo federal, via um site, isso acontece em todo o Brasil, qual vai ser o livro pedagógico que ela vai trabalhar. Então, a prof da quinta série ou da quarta série, ela manda lá por outubro, novembro, ela entra num site e manda: eu vou utilizar o livro tal, tem tantos alunos tal, e esse livro chega direto do governo federal. E cada professora faz isso, né, em Porto Alegre, em qualquer cidade. Então, para esses livros, as professoras estavam preparadas para dar as aulas. Mas chegaram outros livros didáticos E que eles não chegaram eram. no início do ano ou independente? Independente, no meio. A grande maioria chegou mais para o meio do ano letivo, mais para não inserindo na grade curricular do início do O que ano. em tese não deveria acontecer. Também, em tese, não deveria acontecer, chegar no meio e muito menos chegar sem as devidas orientações de o que fazer, como é que nós vamos ministrar a aula, e até livros que até as reportagens já trouxeram, que contêm erros
graves de português e matemática. Então, como é que tu vai levar livros com erros de português e matemática para os próprios alunos? Então, para os professores, pareceu, tá, nos mandaram um monte de coisa que a gente guarda, porque não tem finalidade de utilização. E muitos professores empenhados em utilizar e trabalhar com os itens, pesquisando, mas como era um volume tão grande, foi difícil para os próprios professores inserir isso na sua escola. Isso chegou em quantas escolas? Chegaram em todas as escolas da rede, desde a educação infantil. Então, a gente chega em escola de educação infantil que chegaram, mas em educação infantil, de 0 a 6 anos. Muitas tesouras, lápis, materiais que nem na educação infantil tu precisa de um volume tão grande, porque tu vai começar a usar tesoura e lápis a partir no JA e JB, que é o jardim, tu não vai usar para as crianças do berçário. Que são até inadequados, né? Até inadequados. Então, isso que é engraçado, sabe? Como me pareceu que foi manda para todo mundo, distribui, se vê livre desse material. Então, a gente chega com o professor falando, Mari, eu tenho um caderno de linha aqui, numa escola de 0 a 6 anos. Eu não vou usar caderno com linha, né? E eu sou mãe de 2 filhos pequenos, a gente sabe, se tu for perguntar para qualquer pai, não existe nenhuma escola do município de Porto Alegre, seja pública ou privada, criança do ensino infantil usando caderno com linha. Né? Não é uma perspectiva. Então, essa é a realidade. Mandaram, compraram e foram aproveitando para comprar. E isso foi chegando e acumulando nas escolas. E as professoras tentando dar um jeito. Então, esse foi o cenário que se demonstrou para mim do final de 2022 para 2023. O acúmulo de materiais, questionamentos homéricos dos professores. Mari, o que eu faço aqui com essa geladeira que não cabe dentro da minha cozinha? Mari, não sei o quê. E daí começou a ser Mari, e daí nós íamos buscando essas perguntas junto à Secretaria de Educação e a gente não tinha respostas. Deixa eu te perguntar, então. Esses materiais começaram a chegar no final de 2022. Isso. Ou no segundo semestre de 2022. Exato. Entre 2022 e 2023, teve alguma orientação da prefeitura? Bom, chegaram no final do ano passado para usar nesse ano letivo. Não, em nenhum momento teve esse tipo de orientação, porque me parece até nesse momento que não estava tendo uma própria orientação da prefeitura, né, da Secretaria de Educação com relação à utilização dos materiais. Ainda estava tendo um volume grande chegando e estava sendo assim, vamos contratar uma pessoa da parte para fazer tecnologia nas escolas, e foi a única orientação que nós acabamos vendo das escolas, e não assim, o que nós vamos fazer com esses livros, até livros que chegaram, por exemplo, para educação infantil ou para ensino fundamental, que são livros de segundo ano, do segundo grau. Então, para te ver como faltou, mandaram livros para a biblioteca para escolas que nem bibliotecário tinha, que estava com a biblioteca inativa há 3 anos. E aí tem um problema que não é só de logística, né? Porque o município não tem escolas de segundo grau, né? Não, então, nós temos... não faz sentido ele ter comprado esse tipo de livro, né? Exatamente. Então, é questionável, por exemplo, chegaram uns kits de livros do estilo biblioteca. Então, tu tem lá Harold, tu tem Shakespeare, tu tem Sherlock Holmes, livros que não estão nem no planejamento pedagógico dos professores utilizarem. Então, tu vai lá, chegaram 30 livros do Sherlock Holmes. Poxa, adoro Sherlock Holmes. Mas onde isso está inserido dentro da perspectiva do plano de trabalho das nossas escolas? E, como eu falei, Harold, gostamos, mas onde isso está inserido? E vários livros, assim, que não estão inseridos no dia a dia. E a gente tem essa lista do que chegou. Me parecendo que muito mais foi assim, compra uma quantidade, compra esse grupo de livros, todos juntos, porque tem uma licitação com todos juntos, do que vamos comprar tal livro, tal demanda para tantos alunos em cada série, para trabalharmos essa temática. E que é o que acontece. Poxa, eu tenho filho na escola. Hoje foi me apresentado o ano letivo. Falou, nós vamos trabalhar com esses 6 livros na educação infantil. Esses são os autores, essa é a temática e essa é a perspectiva. É isso que trabalha quando tu vai numa escola. E não mandar um monte de livros sem ter... Que eu falei, gosto de Sherlock Holmes. Até estou muitas vezes me sentindo mais próximo do Sherlock Holmes que deveria estar. Mas não deveria chegar dessa maneira, né? E se porventura... chegasse, deveria estar no plano pedagógico, né? Não faz sentido que não esteja no plano pedagógico. Aí, enfim, vamos discutir se é adequado ou não, enfim, aí poderia ter uma outra conversa sobre adequação, né? Mas chegar a livros que não estão previstos e nesse volume que os professores não sabem usar, aí que começou a levantar suspeitas, né, Mari? E aí, o que tu falaste de 12 itens, né? Se tu pudesse dar uma resumida. Exato. O que são esses 12 itens que
que a CPI se propôs a investigar? Claro, então vamos lá. Muitos desses itens que foram comprados, eles foram comprados sem licitação. Eles aderiram à licitação de um município. Então vamos lá, a gente tem um município lá no interior de Minas Gerais, um município lá no interior que faz uma licitação. Como a gente sabe que no interior, nessas cidades, as licitações são mais frágeis do que licitações na capital. Afinal, na própria capital, nós temos uma área de licitações. A gente tem um setor que faz licitação para todas as secretarias da prefeitura. E nós temos também a própria administração pública, que é a SMEPAI, né, a Secretaria de Administração, que faz a parte das contratações via adesão a atas de preço, que era uma maneira de contratar que foge à licitação, ela pega e adere a uma licitação de outra cidade, mas que não era algo rotineiro, que não foi quase nunca utilizado no governo Marquesan, que no próprio governo Mello, no primeiro ano, foi pouco utilizado, e só em um semestre na Secretaria de Educação foi utilizado mais que o ano anterior da prefeitura inteira. Mas é permitido usar essa contratação por meio de adesão? Sim, ela é permitida. Ela pula etapas, então tu chama ela de pegar carona. Normalmente ela é para algo emergencial. Descobrimos que acabaram todos os copos de água do município. Precisamos comprar para ontem. Então, a gente, tendo em vista não existindo tempo hábil de fazer uma licitação, se adere a uma ata de copos de água que já tem em um outro município. Mas isso é algo muito pontual. Por exemplo, a própria Secretaria de Saúde, que é uma secretaria com 2 bilhões de reais e meio, é uma secretaria que pouco adere a atas. E é onde a gente tem o dia a dia da saúde, com demandas de remédios, insumos, e ela pouco adere, porque ela se planeja, e é assim que funciona uma secretaria. Então, aderir a atas de preço, ela pega carona e tu entra numa situação que tu consegue direcionar o vencedor. Porque quando tu entra já numa carona, tu já sabe quem venceu aquela ata. Então, tu já manda a mensagem pro vencedor. Olha, eu quero comprar de ti tantos milhões de reais. Então, tu já vai para onde tu quer comprar do fornecedor. O que limita a competição e limita a transparência e a governança perante também o processo de compra. Porque quando tu amplia e diz assim, eu preciso comprar copos de água, e põe 2 ou 3 características, precisa ser alto e precisa caber 200 ml. Bom, vai vir um monte de fornecedores. Se tu limita que tu quer aderir àquela ata, tu só teve um fornecedor. Então, esse tipo de mecanismo, ele acaba gerando muitos problemas também na parte de governança e aonde o próprio Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas estão de olho, porque Mas não chega a ser ilegal. não é ilegal, se instruído de maneira correta. O que precisa mostrar? Precisa existir um planejamento anterior do porquê aderir. Então, se Também eu não vou pode ser a aderir, Bangu. não pode ser a Bambu, porque eu não posso comprar algo direcionado. A administração pública, diferente de uma empresa privada, ela não pode direcionar algo específico, ela tem que ampliar a concorrência. Então, ela precisa, primeiro, mostrar por que eu preciso de copo de água. Nós precisamos de copo de água porque as pessoas precisam tomar água. O jeito que nós temos para tomar água é através do copo de água, não vai ser via garrafinha, porque nós analisamos que a garrafinha tem performance pior. Dado isso, ok, tem que começar com a instrução. Por que nós escolhemos o copo de água? E daí passar para as instruções de qual modelo de copo, qual o perfil do copo da água e deixar isso mais aberto. Então, isso fugiu nas nossas adesões de ata, porque a gente já entra para vamos comprar copo da água com modelo tal, tamanho tal, da empresa tal. Então, tu já fugiu totalmente ao processo anterior e precisa outra coisa, mostrar vantajosidade econômica para a prefeitura. Então, eu comprar esse copo e não comprar um copo que cabe, que é um pouco diferente, eu preciso ter mostrado uma vantajosidade de ter aderido a essa ata. E esse tipo de material não estava anexado. E tanto que muitos dos itens... Então, vamos por pontos. Claro, claro. Então, nesses materiais didáticos, a prefeitura então não fez essa explicação de por que ela estava aderindo, da necessidade de aderir a essas atas de preços. Né? Não, exatamente. Ela já mandou e já começa o processo de compra. Comprar coleção, tal, como é que é? Mente inovadora. Daí, quem vende mente inovadora é a MindLab. Então, já começa... Vamos comprar da MindLab, não tinha outra opção. E a grande questão que também trabalha nessa perspectiva de adesão a registro de atas de preço é que muitos dos concorrentes, dos 12 que nós estamos verificando, muitas vezes o próprio orçamento vinham de empresas que nem tinham aquele produto.
Então é que nem dizer, tá, então tu me manda 3 orçamentos para anexar, para mostrar que teve vantajosidade econômica para a prefeitura. E daí um dos orçamentos é numa empresa de avental, e não é nem a que vende livros. Então, esses contratos, que não é a Inca, que é a Sudu, eles anexam, então, itens que, desculpe, a Astral, anexa itens que nem mesmo tenha uma competição. Então, tu já começa mostrando que, poxa, qual é o concorrente que eu tô comparando se o concorrente nem usa, nem vende o produto que eu estou buscando no Sim. mercado. Então, Então, além de ser um método que tu considera inadequado, ainda tinha problemas no próprio processo ali da exatamente. licitação. No próprio processo. Parece que já estava orientado para comprar e anexar aquela concorrência que já estava pré-determinada. Tanto que já vocês podem estar vendo até na imprensa muito forte a questão de um dos vendedores da empresa, que é o Jajá, o Jailson. Que saiu no dia 21, né? No dia 21 na CPI. Vamos colocando as datas. Na reunião do dia 21 de agosto da CPI da Educação, né? A Mari Pimentel, que é presidente da CPI, apresentou, né, imagens, apresentou documentos que mostram o senhor Jailson Ferreira, né, participando de uma reunião com o prefeito Sebastião Mello, com uma série de secretários, com a secretária, na época... Janaína Aldino, né, enfim, com vereadores, vereador Bobadra, vereador Pablo Mello, enfim, o secretário Cássio Trogildo, né, em 2021, né, em julho de 2021, se eu não me engano, né, e 9 de julho. 9 de julho, uma reunião que teria sido feita, ou melhor, que foi feita e que não estava marcada na agenda oficial do prefeito. Posteriormente, a prefeitura divulgou uma nota se defendendo, dizendo que era normal, né, ter reuniões com empresários levados por vereadores e que, portanto, não se tratava de uma reunião fora da agenda. Mas, né, e aí que eu acho que é importante a gente chegar, mas independente de ter sido dentro ou fora da agenda, né, esse senhor Jailson, ele intermediou negócios que são suspeitos, né, Mari? Que negócios são esses? Então, nessa agenda, o senhor Jailson, ele não estava sozinho. Ele estava lá e estava o dono da Inca, que é uma das empresas que nós aderimos à ata de preço. Então, vamos lá. No teve essa agenda em julho com o prefeito e com a antiga secretária, caiu a secretária Janaína Aldino e chegou uma nova secretária, a secretária Sônia. A secretária Sônia teve uma agenda com o Jailson. Dia 9 de março de 2022. Exatamente. E daí, uma semana depois, começam as contratações aderindo à ata de registro de preço. Então, já direcionada, sem ampliar, sem ter um projeto pedagógico, sem ter uma concorrência, já aderindo a atas da Inca. Essas atas da Inca, então, onde o senhor Jailson não está no contrato social da Inca. Ele, na verdade, a gente consegue linkar ele com a Inca, por quê? Porque o senhor Jailson estava entregando os materiais da Inca para a prefeitura no dia da entrega, que começaram a chegar os materiais da Astral e da Inca, num depósito que a Secretaria de Educação não tinha nem ainda contrato firmado. Quem estava lá no depósito fazendo a entrega era o senhor Jailson, não era o senhor Sérgio, o dono da Inca. Que se reuniu com o prefeito em 2021, mas não estava com a secretária em 2022. Exatamente. Quem fez isso foi o senhor Jailson. Então ele é uma espécie de intermediário. Exatamente. Só que o problema é que ele é o intermediário e ele é o concorrente. Porque numa das concorrências, que não foi via Inca, foi via Sudu, que é uma empresa que vende os mesmos materiais da Inca, a concorrente é uma empresa que o senhor Jailson é o proprietário. Então ele perde para ele mesmo, ele perde para empresas que ele, teoricamente, é o vendedor, o que não pode, e depois ele entrega esses materiais. E nós temos uma agenda onde eu primeiro teve agenda com o prefeito, depois com a secretária, e depois nós não fazemos concorrência e compramos direto quase 30 milhões, quase 40 milhões do senhor Jailson. É importante dizer que na agenda com a secretária Sônia, que estava que foi divulgada nos meios oficiais, estava o senhor Jailson como representante da Inca, né? Exatamente. Então, mostra como é que ele vai ser o representante da Inca, a empresa que ele é dono vai fazer concorrência, vai perder, e depois ele entrega o material. E a gente faz isso tudo sem competição. E por que se pediu o orçamento para o senhor Jailson, sabendo que ele era o vendedor da Inca? Será que ele mesmo não falou, vamos lá e eu uso a minha empresa para dar um lance aqui e com certeza a Inca vai ganhar?
Essas são as perguntas que Porto Alegre tem que ter, e essas são as respostas que Porto Alegre tem que ter e que não tiveram até agora. Quando tu comentaste, né, o comunicado da prefeitura tem que esclarecer isso para Porto Alegre, não dizer que é normal o prefeito receber empresários, mas o que não é... O que é normal, na verdade, exatamente. o prefeito pode receber Mas empresários. não está normal todo esse contexto que se insere a participação do senhor Jailson e o senhor Sérgio na prefeitura de Porto Alegre. E esse contexto de uma compra de quase 40 milhões de reais, onde acabaram de recolher nos depósitos 7 milhões de reais em livros, 75 mil unidades, porque continham erros de português e de matemática. E tudo isso só depois que a gente estourou o escândalo da educação, mostrando que esses livros, daqui a pouco, a finalidade nunca foi ser utilizado pelas crianças em sala de aula, pois os livros estavam há meses em sala de aula, e estavam meses nas escolas, e nunca foi pensado em recolher. Só depois que o escândalo surgiu e que viram o quão problemático era o material que tinha chego. Ninguém tinha aberto esses livros antes. Ou ninguém tinha falado tão alto. Então vamos lá, vereadora. A gente tem então assim, a suspeitação de, primeiro, irregularidades na compra dos materiais, irregularidades no processo de licitação, né? Exato. Mas também tem suspeitas de superfaturamento também, né? Bom, a gente não tem hoje uma base de comparação de concorrentes. Nós imaginamos que, ao não ampliar a competição, se limitou a participação de fornecedores. Mas isso hoje a gente não tem ainda dados sobre como é que funcionaria, teria uma concorrência com faturamento e como é que funcionaria nesse sentido. Por enquanto, a gente ainda não avançou nesse item na CPI. Sim. E o que a prefeitura justifica para dizer que esses livros, que isso não teria sido um programa? Na verdade, a prefeitura admite até certo ponto que essas compras foram problemáticas, que os materiais não deveriam estar armazenados. Mas como é que a prefeitura justifica esses processos? Bom, acho que a prefeitura está mais me atacando do que justificando os processos. Então, vamos lá. Começaram falando que o problema era um problema de gestão. Daí o prefeito, quando saiu o escândalo, foi para a imprensa reclamando que os professores e diretores eram de esquerda e por isso não queriam utilizar os livros. Então, esses livros que voltaram por erro de português e matemática. Então, primeiro atacou... E as impressoras que não tinham cabo para ser ligadas. Exatamente. Né? Então, começou com um erro de gestão, passou por um ataque a professores e diretores. Depois disso, a prefeitura não tem... Ela abriu uma sindicância, uma auditoria, que se deu um prazo de 60 dias, esse prazo já terminou, e agora a prefeitura pediu um prazo de 30 dias para a Secretaria de Educação revisar. E até agora não encerrou esse prazo de 30 dias, a prefeitura ainda não veio a público entregar a sua auditoria. Então, fora desses atos que tivemos de culpar a gestão e culpar a parte ou de trazer a parte que diretores e professores são de esquerda, tudo virou uma guerra política até com a minha pessoa, muitas vezes, e também uma perspectiva de demissões dentro da Secretaria de Educação. Assumiu um novo secretário e o prefeito e o vice-prefeito foram todas as vezes na imprensa dar respaldo para a área pedagógica, mas quando começou a auditoria e começaram a falar com algumas pessoas, eles começaram a demitir. Então, grande parte da área pedagógica também foi demitida. Então, agora a questão é o que vai sair na auditoria. Então, isso eu não sei ainda, mas a gente só consegue ver esse tipo de movimento por parte lá da prefeitura. Antes de a gente passar para a situação das CPIs em si, a senhora acredita, então, que os indícios são de que houve corrupção nesses contratos? Bom, acho que corrupção eu não poderia dizer agora, que a gente ainda não teve depoimentos e nós não temos maiores informações, mas que existem indícios graves de direcionamento, eu acho que é esse, e se a gente, esse é a principal característica, que as demandas não vinham da área pedagógica, que vinham demandas direcionadas. Vamos comprar o item tal, do fornecedor tal. Isso é algo que já está nítido e claro para a sociedade. Sobre se houve corrupção, quem ganhou, como funcionou, isso nós não sabemos. A gente sabe que o instrumento de compra não foi feito baseado num instrumento de compra correto. Ele foi feito com interferência política. E isso está claro e isso que a sociedade precisa entender. E a gente precisa das respostas para conseguir entender também até que ponto foi essa interferência política. Que teve interferência política está claro.
Agora a questão é o quanto essa interferência política pode ter cometido atos ilícitos ao também fazer essas compras. E aí a gente chega nas CPIs, né? Na verdade, quando é que tu começou a coletar assinaturas para CPI? Bom, então essa é outra coisa de bastidores, né. Vamos lá, eu sou uma vereadora de primeiro mandato, eu nunca imaginava que ia cair no meu colo essa situação, mas a minha bandeira sempre foi a educação. Eu me elegi porque eu acredito na educação. Eu nunca pensei em ser política, então eu me filiei no partido político, assim, 3 anos atrás, eu nunca tinha participado de manifestação, nada nesse sentido. E daí a gente estava investigando, e eu tenho um time muito muito bom, técnico, que a gente estava investigando, e a gente já tinha uma reunião agendada, porque eu sou presidente da Comissão de Finanças, no Ministério Público de Contas. E para essa reunião a gente já tinha listado todos os itens que a gente ia investigar e que a gente ia oficializar com o Ministério Público de Contas. Para solicitar que o Ministério Público investigasse. Investigasse, exatamente, para formalizar: "Olha, a Mari está investigando, a gente já está indo até o meu limite", porque eu não tenho acesso a tudo, né, eu sou Sim. vereadora, a gente consegue fiscalizar, mas tem um limite e a gente estava vendo que estava tendo, muita pressão política, porque toda vez que eu ia cobrar na tribuna, eu buscava agendas, não me davam agendas e eu era na tribuna atacada pessoalmente. Desde o início do ano, isso está sendo uma postura de praxe na Câmara. Quem que te atacava? O líder do governo, o vereador Idenir Sequim. Então ele sempre Que a gente vai vinha voltar nele daqui a pouco é, também, né? ele sempre vinha me atacar e eu, beleza, né, então vamos entregar esse material para o Ministério Público de Contas. Então não se tinha uma perspectiva de abrir a CPI. Tendo em vista isso, o que aconteceu foi que eu estava no plenário um dia e começou um zum zum zum. E veio uma vereadora que terminou a fala na tribuna, e ela veio falar comigo e falou: "Mari, estão ali falando do Novo. Parece que estão coletando umas assinaturas para uma CPI". E daí eu falei: "Poxa, mas como assim?". Eu que estou investigando, o que que o líder do governo estava lá e ele ficava falando: "Ah, esses aí chegaram tarde". E daí quando eu vi que eles estavam realmente fazendo um movimento de coleta de assinaturas para Então o uma governo CPI, começou primeiro. claro, sentado ali na hora do plenário e se cantando de galo. E daí eu falei para minha assessoria: "Vamos lá e vamos protocolar, não sei, uma CPI". E isso já estava para terminar a sessão, já estavam dando para encerrar, daí eu levantei a mão e falei: "Vou falar aqui na tribuna, vou ganhar 5 minutos de sessão para protocolar minha CPI antes". E daí nisso eu passei uma folha né, de assinaturas para o vereador Roberto Robaina e falei: "Me garante as assinaturas aqui da esquerda, porque me ajuda aqui, né". E daí eu fui para a tribuna. E daí eu comecei a mostrar que assinaturas tinham, o vereador da bancada do Partido Novo, Thiago Albrecht, também assinou, e foi tudo isso em questão de minutos. E numa fala que eu falei: "Pessoal, estão tentando abafar a fiscalização que nós estamos fazendo, o governo criando uma CPI, outra CPI aqui". E daí acabou que as 2 CPIs foram protocoladas no mesmo dia. Só que como eles estavam querendo criar uma CPI para abafar a minha, eles não tinham nem os itens, então o deles ficou telas interativas e materiais pedagógicos. E o nosso não, tava os 12 itens, porque a gente já estava fazendo a investigação, a gente ia levar para o Ministério Público de Contas. E a deles ficou tão escancarada que o deles subiu como requerimento do governo, mostrando que é o governo se autofiscalizando, não é nem, sabe, de tão abrupta que é né, absurda, na verdade, abrupto que foi a situação, que é um requerimento do governo interferindo na Câmara de Vereadores e com essas assinaturas. E daí começou a história da CPI. Então, a Mari acordou um dia de manhã, não tinha CPI, tinha um documento e dormimos com uma CPI no colo, e a dificuldade que está sendo. Com duas, na verdade, né? Com duas Exatamente. CPIs. Com 2 e a dificuldade que está sendo, conseguir investigar, o que aconteceu de fato. Só para situar quem não está acompanhando, enfim, o noticiário do dia a dia da Câmara, isso tudo foi entre o final de julho e o início de agosto, né? Exato. E aí tivemos um primeiro dia que as 2 CPIs foram instaladas, né? Que tiveram reuniões iniciais. E aí entrou a CPI do governo, né? Que é a CPI da SMED. Ela começou, ela se reúne às quintas-feiras, ela tem andado com as suas particularidades. E aí começou a tua CPI, que é a CPI da educação, presidida por ti, que tinha originalmente o vereador Roberto Robaina como relator. E aí o governo começou a bloquear essa CPI, né? Como é que foi isso? Explica um pouco pra gente.
Então, a ferramenta que eles têm hoje para evitar que a gente consiga avançar na investigação é bloqueando a CPI. Então, eles tentam criar tumulto. Eles criaram uma situação de tirar quórum da CPI, de entrar lá, começar a sessão, né, e daí sair, e daí não querer votar os requerimentos, dizendo que não tem pessoas para votar, mas nós já temos respaldo que as comissões votam com maioria simples e não com absoluta. Então, eles estão tentando buscar brechas regimentais para esvaziar, para que não se aprove nenhum requerimento, para que não ouça nenhuma pessoa, que a gente não consiga buscar, solicitar nenhum documento. O que é triste de ver, porque o próprio prefeito, quando saiu o escândalo, ele foi para a rádio e falou que não precisa nem pedir formalmente. É só perguntar que ele vai mandar os documentos. Mas até agora nenhum documento chegou, nem para mim, nem para o Ministério Público. Ainda falta, a gente vê que todos os atos de fiscalização, por parte da imprensa, por parte minha, por parte de outros órgãos fiscalizadores, a prefeitura tem demorado para responder, tem evitado responder. Então tá difícil nesse sentido. Então a ideia deles é obstruir. Então eles começaram obstruindo, tirando quórum. Agora eles estão reclamando de não termos eleito um relator e termos utilizado, que é prerrogativa do presidente da CPI, indicar o relator, e eu ter utilizado dessa situação e ter indicado o vereador Roberto Robaina como relator. Então dá para ver que cada dia eles criam uma narrativa. Eles falam de unificar a CPI, eles reclamam do quórum, eles reclamam do Roberto Robaina, que é o relator, e cada dia eles vão reclamando de alguma outra coisa, dizendo que eu sou ditadora, dizendo... Então cada dia eles vão criando narrativas para evitar o constrangimento que está sendo defender um ato que foi o que aconteceu, a política interferindo na política da educação. E para evitar esse desgaste, a base está preferindo fazer uma comédia na CPI da educação, que é a atuação deles, e não agir de maneira séria. Então, isso que é mais triste, né? Eles estão preferindo ser massacrados como não sendo vereadores sérios, do que o ato de defender uma prefeitura que cometeu erros. E não admite. Explicar, né? Ou explicar. Explicar o que aconteceu. Exatamente, e não explicar os erros. Exatamente. Então é o ato difícil que a gente está vivendo, porque cada CPI está sendo amplamente noticiada pela imprensa, está sendo uma situação alarmante de falta de profissionalismo dos vereadores e de falta de realmente querer trabalhar e criar empecilhos. Chega até a ter vídeos que viralizam, de um vereador de 1,90 m, onde tinha um assessor do PT gravando, filmando ele, a questão de 2 metros de distância, ele dizer que não estava se sentindo seguro. E eu, como presidente, ainda sou mãe, né, na hora, às vezes, surge alguma coisa, eu perguntei, o senhor quer que eu segure a sua mão? Porque se ele falou que não está seguro na tribuna, onde tem guarda municipal, onde todo mundo que passa na Câmara tem revista, e tinha guarda lá, e era um assessor com crachá do PT filmando ele, e ele não estava se sentindo seguro, o que eu posso fazer para dar segurança para ele? Só segurando a mão, me parece, que é quando eu falo com meus filhos. Então, um nível desse nível virou o que eles estão querendo criar de empecilhos para não trabalhar o que é a pauta, o que aconteceu na Secretaria de Educação e onde a educação parou de ser prioridade aos alunos e virou as compras. Eu tenho até um relato para fazer que eu acompanhei uma das sessões da CPI e foi a primeira que o governo implementou essa estratégia de retirada de quórum, né, e que começou a reunião, se eu não me engano, eram 11 vereadores presentes, né, acho que não eram todos, eram 11 vereadores presentes, e para ter quórum, uma CPI de 12 membros, tem que ter 7 no início dos trabalhos, né. E aí criou-se uma situação inusitada, que os vereadores saíram, mas eles não deixaram a área da CPI. Eles permaneciam no plenário dizendo que não estavam ali, que não estavam presentes, que não davam quórum, né? E aí a vereadora Mari e o vereador Robaina, e outros vereadores que estavam dando presença, questionavam se os vereadores estavam presentes ou não, e aí os vereadores como, acho que especialmente o vereador Mauro Pinheiro, mas também Josué Freitas, diziam que não, que eles estavam atrás de um vidro, então se eles estão atrás do vidro do plenário, eles não estão presentes, mas eles ficavam uma espécie de quase um bate-boca entre os vereadores que estavam no plenário e o vereador Mauro Pinheiro, e ele dizendo que não estava presente, que não ia dar presença, enfim, que foi até uma foto que eu achei que foi muito boa da minha colega Joana Berwanger, que captou o vereador Mauro Pinheiro não presente
atrás do vidro da CPI, né? Ou melhor, do vidro do plenário da Câmara, né? E aí, enfim, o vereador Idenir Sequim, que não estava que estava presente, né, que estava dando quórum, naturalmente ele sai também, enfim, o vereador Robani ainda leu, né, o plano de trabalho, e ali a CPI foi obrigada a interromper naquele dia, porque realmente não tinha o quórum para dar continuidade. Mas eu te pergunto agora, sem a gente entrar nos detalhes da próxima reunião em si, porque esse programa vai ao ar, terá uma reunião entre a conversa com a vereadora e o programa ir ao ar, mas eu acho que a gente pode perguntar assim, o que dá para fazer na CPI, o que a CPI pode levantar de informações, mesmo o governo tentando sabotar os trabalhos? Bom, acho que a CPI já tem bastante informações. Hoje, mesmo o governo sabotando, nós vamos atrás das informações, nós ouvimos pessoas, tem muita gente querendo falar, então acho que isso que está sendo legal também, independente de eles estarem. E as pessoas estão vendo que o interesse que eu estou tendo como presidente é genuíno de defesa da educação e não de culpar ou né, rotular alguém. Então, tem vindo denúncias, nós temos conseguido juntar material, nós conseguimos evoluir na condução dos trabalhos, mesmo com o governo atrapalhando, e a ideia é que a gente consiga evoluir de maneira a entender o que aconteceu para que evite que isso aconteça novamente. Porque a gente sabe que o aprendizado é que nem o doping e o antidoping. Depois que a gente passou pelo conhecimento de como é que chega no doping naquele produto, né, o antidoping vai lá e cria as barreiras. Depois, óbvio que vão criar outras ferramentas, mas compete a nós, como vereadores, criarmos um modelo de fiscalização, de transparência e até de projetos de lei que consigam barrar situações como essa. Porque acontecendo numa velocidade rápida, numa situação alarmante na nossa frente e que conseguiu ser saneada, de certa maneira, em um espaço curto de tempo, né, um curto espaço de tempo. Mas, como a gente vai evitar? Porque vão vir outros governos, e a política vai vir, e a Mari vai sair, e vai sair todo mundo, e vai voltar. E outras áreas, né, porque esse modus operandi, a gente sabe que ele não... De direcionamento de licitações, a gente sabe que ele não acontece só na educação, não acontece só em Porto Alegre, não acontece com o governo do partido A ou partido B, ele acontece de maneira... Bom, a história do Brasil, a gente sabe que isso é uma área muito vulnerável, né? Vulnerável à corrupção, a irregularidades, a direcionamentos, essa questão das licitações. Exatamente. Então, a gente tem que criar agora as ferramentas de governança, nós como vereadores, entendendo o nosso papel como agentes fiscalizadores do executivo. Então, nós somos eleitos para fazer leis e para fiscalizar o executivo. Uma vez que a gente já viu que existem problemas, como nós vamos poder, dessa maneira, agora fiscalizar para entender o que aconteceu e parar o que aconteceu, e depois criar projetos de leis ou incentivar políticas públicas que tenham como característica que situações assim não aconteçam na educação ou em lugar nenhum. E eu acho que esse é o grande desafio da CPI, e como a gente precisa entender e ouvir a todos para conseguir levar esse grande trabalho depois como um legado para Porto Alegre. Polícia, né, a polícia tem a sua atribuição dentro dessa investigação, o Ministério Público também, o Tribunal de Contas também, e o Ministério Público de Contas também. Então, outros entes estarão fiscalizando e fazendo a sua atuação de acordo com a sua área de jurisprudência. Então, muitas pessoas acham que a Mari, como presidente da CPI, vai tirar alguém algemado. Eu não vou algemar ninguém. Quem faz isso é a polícia. Quem vai, né, trabalhar com materiais, com escutas, vai ser o Ministério Público, a polícia, não é a Mari, entendeu? Mas a Mari consegue ampliar um caminho do que aconteceu, até porque foram agentes políticos, e a gente entender como evitar interferências dessa maneira em próximas políticas públicas, nessa gestão e nas próximas. E a criação da CPI, isso motivou chegarem mais denúncias ao seu gabinete, à própria comissão? Claro, com certeza. A criação da CPI traz denúncias, até que quero ampliar, né? A gente tem mantido, preservando todas as fontes. Então, a gente recebe denúncias de Porto Alegre, nós recebemos denúncias de modus operandi próximos que acontecem em cidades no interior, de vereadores de cidades pequenas
que se sentem até fragilizados em denunciar numa cidade muito pequena um esquema dessa situação pela falta de até de se sentir seguro, porque eu tô falando da Mari, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, numa capital, e eu já não me sinto tão segura, né? E já tô tendo um ataque e ficando muitas vezes isolada na Câmara de Vereadores. Imagina agora um vereador numa cidade pequena. Então, para ele denunciar uma situação dessas é muito pior. Então, nós temos levado pessoas junto ao Ministério Público para denunciar tanto na capital de Porto Alegre como situações assim que acontecem no interior. E aí, para isso que é importante o trabalho da CPI, que por isso que tem que ser trabalho sério, apartidário, né, independente, porque que deixa um legado para a cidade, que deixa um legado para o Rio Grande do Sul, porque a educação deveria ser prioridade e o dinheiro da educação deve ir para os alunos. Então, se isso aconteceu, houve essa distração ou desvio da finalidade da educação, nós devemos ajudar a corrigir. Mari, para fechar, eu queria que tu falasse um pouquinho, se tu pudesse, né, se tu sentir à vontade, de como é que tem sido a pressão que tu vem sofrendo como presidente da CPI, os ataques pessoais que tu vem sofrendo. Bom, então não é fácil esse papel que eu tenho assumido, porque nós temos então uma CPI onde a presença da base do governo é muito grande. Nós temos políticos de 20 anos de casa, políticos que vêm com o cacuete da velha política, políticos que vêm de outra geração. Então, esses políticos muitas vezes exercem um poder em cima de gritar, de tentar diminuir o meu trabalho ou a minha trajetória de ter chego até aqui. Então, muitas vezes eu sou questionada pela questão pessoal, muitas vezes eles usam o nome dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, muitas vezes eles tentaram desmerecer eu ser presidente da Comissão de Finanças e não entender sobre finanças, sendo que eu sou mestre em finanças pela URGS, eu tenho MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Então, fazer que a mulher ela se sinta menor naquela posição é um dos pontos que eles têm trazido para me atacar. E também usando como eu estar sendo manipulada pela esquerda. Então, tem até cards de assessores do próprio líder do governo, Denis Sequim, que tem cards meus como se eu estivesse sendo manipulada pelo vereador Roberto Robaina, pelo Tarso Genro e outras pessoas. Então, mostra o como eles estão precisando trabalhar na perspectiva da minha imagem. Como eu tenho uma conduta que eu não tenho passado na política, eu não tenho passado para no qual atacar, eles vão tentar diminuir nesse ataque pessoal machista, eles vão tentar me desvalorizar e até assim, eu me sentir desvalorizada, e eles tentam me colar como sendo manipulada pelas lideranças da esquerda. E isso está fazendo parte, e tentam, junto com apoio com alguns empresários, com alguns grupos de apoio, de tentar buscar essa narrativa. Se vocês forem ver, em qualquer fala dessas lideranças do governo, sendo na imprensa ou sendo na tribuna, eles sempre vão dizer o Novo e o PSOL, o Novo e o PCdoB, a Mari, o PSOL, eles sempre vão tentar fazer essa analogia para tentar colar a imagem. O que é péssimo, porque, na verdade, todo mundo que sabe, eu entrei na política principalmente pela ética e pela moral, e não em cima de ser anti algo. Para mim, eu sou primeiro anti-corrupção, anti a falta de moral na política, e depois nós vamos debater aí o amplo espectro político, que é a direita, a esquerda, políticas públicas. Mas aqui, com relação às irregularidades, não deveria estar sendo polarizada e deveria ser uma bandeira de todos, o que até me estranha ter poucos vereadores da direita apoiando esse tipo de movimento meu de fiscalização. Teve alguma coisa, alguma mudança de perspectiva que tu teve sobre como funciona o governo, sobre como funciona a vereança nesses últimos 1 ano, digamos assim, 10 meses para cá, em razão desse trabalho? Claro, tu começa a ver muitas sabotagens, assim. A gente vê, por exemplo, até na casa que eu tenho criticado, nós vemos na própria Câmara de Vereadores sabotagens de interferência do governo dentro do trabalho da Câmara, porque nós temos um presidente que foi eleito também por uma maioria da base. Então, nós vemos a situação de despachar documentos que não deveriam ser despachados, deveriam ser finalizados na presidência, sendo despachados
por uma pressão do governo no presidente da Câmara de Vereadores. Nós já temos aí um zum de existir até alteração do procurador da Câmara ser alterado por não estar fazendo os despachos de acordo com o que o governo quer. O procurador da Câmara Ele é um é servidor público independente, né? exatamente, servidor público independente, mas é a vontade de exercer poder, principalmente num governo que conseguiu fazer uma ampla base de apoio e onde a crítica durante 2 anos e meio nunca veio. E daqui a pouco veio de uma maneira muito forte. E, por último, ontem mesmo, que entraram com um pedido na comissão de ética para suspender o meu mandato por 60 dias. Então, mostra que já estava um zum de dizendo que depois o próximo passo era me caçar. Então, E qual é a alegação? eles veem que na questão de falar que teve quórum na comissão da CPI, não pedir não fazer a verificação de quórum na comissão da CPI. O que mostra que isso foi protocolado pelo vereador Mauro Pinheiro. O que parece que eles não estão conseguindo de maneira nenhuma política me desmoralizar ou diminuir a minha vontade, meu ímpeto de investigar, e por isso eles vão tentar caçar o meu mandato, tentando me parar, o que é triste. Então mostra que nesses 10 meses... Mostra que tem alguma coisa a ser investigada, né? Mas mostra que nesses 10 meses, pessoas que estavam sentadas do meu lado e que a gente continua votando tudo igual, de acordo com os princípios que eu considero que eu sou uma pessoa, né, da direita, eles estão hoje buscando caçar o meu mandato, por eu estar investigando um governo que eles apoiam, e não por eu estar votando diferente. Porque a gente continua votando, eu continuo votando tudo igual como eu sempre votei, mas só por estar investigando, hoje a própria direita está buscando me caçar pela dificuldade de lidar com a investigação que eu tenho conduzido. Vereadora, eu queria te agradecer muito pela participação no nosso programa. Não sei se teria alguma consideração final a fazer. Não, gostaria de dar parabéns para vocês, dizer a importância de vocês estarem ampliando esse debate e para a população se sentir à vontade para perguntar. É importante a participação da população nas políticas públicas e eu acredito, principalmente na educação, que só muda se a sociedade vê que ela faz parte da educação, se os pais entenderem que fazem parte e se a gente começar a valorizar todos nós no nosso dia a dia um pouquinho a educação. Então, eu estou tentando fazer minha parte lá na Câmara de Vereadores e eu muito aprecio esse fórum para a gente levantar ainda mais a bandeira da educação. Então, eu agradeço a vereadora Mari Pimentel e agradeço especialmente a você que esteve mais uma vez na audiência do nosso programa. Eu convido a todos a curtirem, compartilharem, mandarem no grupo de Facebook, no WhatsApp, Instagram, enfim, nas redes sociais que vocês costumam utilizar. E também seguir o Sul21 e a Cubo Play em todas as plataformas. O De Poa desta semana vai ficando por aqui e até o próximo programa.